Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Estamos hoje em Bento Quirino, distrito da cidade de São Simão, para um diálogo com o médium Newton Stuck. Bem-vindo, Newton. Obrigado, André. Newton, fale um pouco para nós, para o Visão Espírita, quem é o Newton Stuck? Eu me tornei espírita aos 14 anos de idade, quando comecei a sentir os primeiros, vamos dizer, sintomas da mediunidade, né? Eu venho de uma família católica. E a partir daí começamos a estudar a doutrina espírita e ficamos até hoje, já são 29 anos de espiritismo. A mediunidade foi evoluindo com a psicofonia, depois surgiu a psicografia e a partir do ano 2000 nós começamos a trabalhar especificamente com a psicografia. E depois de acho que 2005, 2006, começamos... 2010, viajar com a psicografia. Mas nosso trabalho sempre foi em torno da doutrina espírita, né? Levando a possível consolação, mostrando a fé, mostrando as obras do bem, né? Eu sempre estive ligado assim, à casa espírita, à questão da caridade, disso que nos fortalece, né? Sempre gostei desse aspecto, onde nós crescemos. Mesmo antes de ser espírita, era algo que sempre me chamou a atenção desde a infância, né? Estar em contato com as pessoas, gostar de perceber as necessidades, né? E hoje estamos aí com 13 livros psicografados, saindo mais agora. Mensagem nós já recebemos, contando assim por cima, mais de 120 mil mensagens nesses anos de ente querido. Você está em Neves Paulista? Isso. Sempre em Neves Paulista? Eu moro em Neves Paulista, né? Ao lado de São José do Rio Preto. Sempre morei ali. Morei no sítio, depois mudei para a cidade e sempre fiquei ali. A nossa casa espírita, Gabriel Martins, é em Neves Paulista, né? Leva o nome Gabriel Martins porque homenagem ao Gabriel Martins, que é um dos amigos espirituais que escrevem através de nós, que tem os primeiros livros dele, né? Então, para homenageá-lo, para explicar quem era Gabriel, aí nós colocamos o nome na casa de Gabriel Martins e está desde 2005, nós abrimos, que era Allan Kardec, depois mudamos para Gabriel Martins. Tem crescido, é público, no movimento espírita, este trabalho de cartas consoladoras, que é um trabalho que você desenvolve de levar uma mensagem de que a vida continua, que esse é um dos principais fundamentos do espiritismo. Como que o médium Newton Stuck lida com esta situação? Porque você está lidando com muitas dores, muitas tristezas, muitas angústias, muito sofrimento. O primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte, que esse trabalho tem que ter um foco da consolação com amor. Então, quando as pessoas me perguntam assim, você convive com muita dor, você faz alguma terapia? Eu não faço. Eu utilizo o evangelho, utilizo a empatia, me sinto muito útil. Eu lido com isso assim, eu imagino como um médico, que tem a dor todo dia diante da sua frente, mas eu também tenho a consolação de ver pessoas de um mês para o outro chegarem assim, esfarrapadas de dor, e no outro mês está melhor, no outro melhor, e acompanhar, porque o nosso trabalho, nossa casa espírita, a gente não recebe uma carta hoje e depois nunca mais.
Tem um grupo que é fixo, que vão indo, recebe mensalmente, cada 2 meses, vão recebendo. E por aí eu meço a evolução dessas pessoas, que a parte principal é o trabalho no bem, a caridade que elas passam a buscar. Então eu lido isso como eu não enxergo a partida de um ente querido como apenas uma dor, mas como uma oportunidade de evolução espiritual. Muitos, quando a gente usa aquele termo no Espiritismo, né? Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. A dor ela ganha, né? É a maioria. Então as pessoas têm a dor como uma porta aberta para o Evangelho, chamando a atenção para os trabalhos. Então eu me sinto útil, me sinto feliz, não com a dor do outro, mas feliz por participar da melhora, de ver mães, como eu ouvi outro dia uma mãe, que há 8 anos o filho tinha desencarnado num acidente aéreo, e ela nunca tinha uma carta dele, e nós recebemos, e ela falou assim para mim, faz uns 2 meses, ela me encontrou um tempo desses e falou assim, olha como mudou a minha vida completamente. Uma senhora já não tinha motivos para mentir, e nem para querer me agradar. Isso dá uma paz espiritual, isso nos dá uma segurança do que estamos fazendo, é o certo, é aquilo que vale a pena, porque eu lido com isso assim, me sentindo útil, me sentindo feliz. É claro que exige da gente o quê? Uma disciplina, né? A gente viaja, não está com a família, não vê sobrinho crescer, não participa de festas de família, muito pouco, a gente está longe disso, não temos uma vida social, né? Isso não tem. Mas, por outro lado, é muito prazeroso ver alguém evoluir, se desprender da sua dor, considerando que essa é a maior de todas as dores, a meu ver. A separação, ela é muito doída. Então, eu me sinto realmente importante naquilo que eu faço, para mim. Aquilo que eu estou fazendo, eu me sinto importante. Eu acredito que a mediunidade tem que seguir esse foco do bem para os outros. E se fazemos para os outros, naturalmente vai voltar para a gente. A mediunidade, quem deu este tom científico, de pesquisa, de estudo, como meio para assegurar que a vida continua, veio com as obras espíritas, porque a comunicabilidade dos espíritos faz parte da história da humanidade. Mas quem veio dar esse tom explicativo, orientador, é Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Médiuns, né, que ele vem dar todo um roteiro orientador sobre isto. E nós, espíritas, somos uma parte da população e existe uma imensidão de outras fés, de outras crenças, de outras religiões que não tem no seu contexto esta realidade da mediunidade de que a vida continua. Como é que todos são cristãos, nós somos cristãos também como todos, como que para, no seu entendimento, este trabalho que a espiritualidade está fazendo, de comprovação de que a vida continua, da comunicabilidade dos espíritos, olhando por um amplo aspecto cristão, a todas as religiões? Eu sempre digo para os pais, que é o nosso público maior, que quando o seu filho volta para o mundo espiritual, eles se tornam missionários. Pessoas, porque numa sessão de psicografia nós temos muitas religiões. Muitas. Eu acredito que o público menor seja espírita. Então nós aprendemos a lidar com as outras religiões, com as pessoas de crenças diferentes. E isso me mostra o seguinte, eu digo para eles que é uma nova missão. A busca que eles fazem da carta e eles mesmos fazem essa divulgação é o que mostra que a vida continua. Porque eles é que conhecem os detalhes. Eu que recebo a carta, eu não sei exatamente o que eles estão falando, de quem eles estão falando. Muitas vezes eu leio uma carta e para mim não vejo nada demais. Daí a pouco vem uma mãe falar isso, eu pensei isso, eu comentei isso. E isso vai passando à frente. Então, o que a mediunidade apresenta? A mediunidade não é para provar que a vida continua. Ela é uma faculdade natural,
dos homens, da essência nossa, e através dela as pessoas vão comprovando o que já é real. Então eu convivo com isso acreditando que esse sexto sentido, vamos dizer, essa instrumentação nossa, ela vai apontando para cada um aquilo que ele já tem. Nós, como médiuns, não somos diferentes dos outros, porque todos temos mediunidades em graus diferentes, latentes, né? Então, para mim, eu vejo que a mediunidade, entre as outras doutrinas, ela só tem nomes diferentes, porque nós vemos pessoas expulsando espíritos sofredores em algumas religiões, outras recebendo o Espírito Santo, outras falando em línguas, que é a xenoglexia. Então, na verdade, com nomes variados, todo mundo lida com a mediunidade. De alguma maneira, a inspiração, a palavra está me dizendo. O que vai mudar? Na verdade, é uma questão de mera nomenclatura, porque todos lidam com mediunidade. Quando a gente começa a conversar mais a fundo com outro religioso, de outro segmento, nós encontramos mediunidade de toda parte. Eu vejo mediunidade até nos filmes, seriados, quando assiste X-Men, por exemplo, que é uma coisa infantil, que você vê que um tem o dom disso. É como se fossem mediunidades para as crianças, para a gente entender que cada um tem uma maneira de transformar suas potências. Em tudo a gente encontra. Eu gosto de, às vezes, esvaziar a cabeça, assisto Harry Potter, falo, o que é aquilo? São mediunidades, os dons deles, mas não tem nada a ver com a doutrina, porque eles não sabem falar os nomes que nós usamos. Mas se traduzir por uma nomenclatura espírita, vai ficar tudo igual. E até para entender que trem é aquele que ele tomou, né? Para chegar no outro lugar, né? Exatamente. Avatar, desdobramento. O avatar é o desdobramento. É tudo desdobrado. Então, o que a ficção vem mostrando com outros nomes, a doutrina professa de outra maneira, mas tudo está interligado. De uma forma científica, explicativa. Sim. Outro detalhe importante para o nosso público, porque o nosso público também são cristãos, pessoas que querem conhecer um pouco de como o Espiritismo vê, esclarece e se posiciona. Nós sabemos que no campo físico existe uma preparação para se ter uma atividade como a que nós vamos participar e a que você realiza de cartas consoladoras de psicografia. Tem toda uma organização dos encarnados, né? Podemos colocar assim, tem uma recepção, tem um auditório, tem toda uma estrutura para isto. Como é que é isto pela visão dos espíritos? Como é que os espíritos que organizam no plano espiritual esta atividade, como que eles veem, como que eles esclarecem todo este esforço dos encarnados em buscar as informações? Como eles lidam com isto? Como é que funciona? Como que é essa atividade de uma forma mais ampla? O Chico diz-nos que o telefone toca de lá para cá. Eu sempre costumo dizer que toca, mas a gente disca daqui para lá. Se não pedir, não vai ter. Porque é um esforço da pessoa buscar. Então, a pessoa tem a sua necessidade, ela vai identificar onde é o teu trabalho, ela vai procurar o trabalho, vai ser orientada. Essa é a parte física. Mas espiritualmente, quando nós acionamos nosso desejo, determinado ente querido, ele vai receber essa informação. A espiritualidade vai chegar até ele e vai dizer, olha, sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô estará na sessão e quer um recado seu. Se ele estiver em equilíbrio, estiver nessa sintonia, ele vai escrever o seu texto, porque as pessoas, numa carta psicografada, tem alguns detalhes seguintes. Por que não falou do acidente? Muitas vezes não viu o acidente, é tão rápido. E toda vez que nós fizermos alguém falar do acidente, ela vai ter que reviver. Então, para quê? É um drama. Por que não falou da avó? Por que não falou da bisavó? Por que não falou do primo, do cachorrinho? Porque o médium não captou.
qual é o foco principal para o espírito que está escrevendo? Quem está na frente dele? Eu sempre digo, um filho que nós mandamos para a faculdade. Daqui 3 meses, ele vai ter outro vocabulário, um outro grupo de amigos, um comportamento diferente. Ele está amadurecendo. A distância do lar vai fazer ele ter certas reservas nas palavras. Já não vai ser tão bonachão, às vezes mais controlado. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós não devemos esperar que o ente querido venha com o mesmo vocabulário chulo. Venha exatamente como ele era, porque é sinal que ele não cresceu, que ele não melhorou, que ele não evoluiu. Então, às vezes, você fala assim, mas meu filho não me chamava de mãe, ele chamava por nome, chamava por apelido. Mas a psicografia, ela tem uma certa formalidade, porque se não tiver formalidade, nós vamos ter palavrões no meio de uma psicografia. Nós vamos ter ofensas no meio de uma psicografia. E não é esse o objetivo da carta. Então você vai escrever para os seus pais, você vai dizer como você está. Você vai expressar o seu amor da sua maneira. É assim que eu vejo os espíritos se organizarem. Você vai se identificar, mas de uma forma... É como a gente receber uma visita em casa. Quando está só a família, todo mundo se conversa à sua maneira. Se tiver mais um, vai criar um estranho, um de fora, vai criar uma certa reserva. Aquele ente querido, ele está escrevendo com mais reserva, porque ele está rodeado de outras pessoas. Ele está em público. Então ele tem realmente uma conduta mais cautelosa para escrever. É igual mandar carta para presídio. Você escreve a carta para alguém que está preso. Alguém vai ler essa carta e entregar para o preso, o detento. O detento vai escrever uma carta, o carcereiro ou alguém vai ler para mandar para a família. O mundo espiritual faz a mesma coisa. O que você pode pôr? Filtre as suas emoções. Porque tem muita diferença dizer, mamãe, eu estou recebendo cuidados. De que dizer, mamãe, eu não estou bem. Quem recebe cuidado é porque precisa de cuidado. Basta entender. Agora, o que é mais forte para uma mãe? Eu estou recebendo cuidados ou eu não estou bem? Porque você pode tirar de uma carta a consolação com uma palavra. Eu já li psicografias de outras pessoas em que na carta dizia, olha, eu ouvi, mãe, eu ainda lembro o som da bala me atravessando o crânio. Eu falei, meu Deus, isso não pode consolar ninguém, porque isso vai criar um quadro mental. Então o Dimas, nosso orientador, ele sempre orienta os jovens, as pessoas que vão escrever, que tenham certa cautela no que vão falar, porque na frente dela tem seres muito emocionados, que não têm totalmente a crença, não têm conhecimento do mundo espiritual, nunca precisou procurar uma informação disso, então vá com calma. Então, para quem não é espírita, o que eu digo? O mundo dos espíritos é um mundo de gente, das mesmas pessoas, com certa reserva, com maior cautela, né, com um vocabulário ideal, não esdrúxulo, não um coloquial muito bagunçado também. Tem que ter, isso é sinal de evolução. Sabe, às vezes nós vamos encontrar um apelido, vamos encontrar... as pessoas falam assim, fulano não fala os apelidos. Quantas vezes a gente não gosta do apelido? Muitas. Muitas, e aí vem aquele apelido que a pessoa não gostava, deixou de ser consolação. A minha mãe tem um apelido que a minha avó chamava. A minha mãe não se importa, mas ela não gosta que os outros chamam. A avó podia. Só a mãe dela. Então, ou seja, esse apelido não é consolação. Ah, mas ele prova. O que prova a veracidade de uma carta nem é a carta, é a fé. Porque a fé faz enxergar além do que está escrito. Eu acredito que meu filho exista. Eu enxergo ele nas entrelinhas, na sua psicologia, vamos pensar assim. Sem fé, uma carta sempre vai ser somente papel. Papel. Agora, nós não podemos colocar sobre a psicografia, a carta em si, a função de explicar a doutrina espírita, explicar a continuidade da vida e dar fé para as pessoas e a autenticidade do médium. É muita função para uma carta só. Por isso, a leitura. Por isso,
o trabalho no bem que alivia as dores do coração. Todas as cartas, a maioria, todas, vão dos filhos, dos entes queridos, puxando os familiares para a caridade. Porque a caridade alivia. Porque quando você ajuda o próximo, isso volta para você. Porque senão as pessoas vão se tornar dependentes de cartas. Não dá um passo sem a carta, não. A carta é uma orientação para que a pessoa possa seguir e não para depender. E isso é muito importante, senão a pessoa fica dependente de carta. Ah, eu não recebi. Como é que vai ser esse mês? Ah, eu não vou conseguir. Espera aí. Se você usou as informações que estão na carta, vai ficar bem. Por isso que ela encaixa em todas as religiões, porque todas puxam para Jesus. Todas puxam para o amor ao próximo, elas vão te levar para o Evangelho. Eu digo que o Espiritismo cresceu muito no Brasil por conta do Chico e das cartas consoladoras do Chico. As mães iam lá, compravam livro, esparramavam esses livros, divulgavam as cartas, faziam caravanas. Isso criou esse movimento muito grande. Eu sempre digo que uma dos grandes que espalharam o Espiritismo foram as mães, os pais, que buscavam orientações com o Chico e disseminavam isso na mídia, junto das pessoas, fazendo livros e divulgando. Então, as pessoas que estão passando pela separação momentânea do ente querido, a meu ver, são servidoras de Cristo no trabalho de espiritualizar o mundo. Por que é importante acreditar que a vida continua? Porque se eu acredito que a vida continua, eu vou limitar os meus erros, porque eu sei que eu vou ter que me encontrar com o resultado deles. Essa é a função de acreditar que a vida continua. Ah, não é porque não morre, não é isso. É porque eu sabendo que continua, eu vou tomar decisões melhores hoje. Então, quando diga que espiritualizar, que as cartas puxam a família, o ente querido, para a espiritualização, é que elas vão entender a lei de ação e reação. Essa é a função para mim da psicografia. Abrir os nossos horizontes, abrir os nossos olhos para a espiritualização, para a lei de ação e reação. Aí sim. E não só para provar. Eu nunca me preocupei que a carta tenha que provar qualquer coisa. Não me importo com isso. Eu sou carteiro, eu recebo a carta. Os mentores já trabalharam ela. A partir daí, a interpretação é de quem vai receber e a partir daí ela vai dar sequência na vida dela. Eu não tenho que ter a pretensão de solucionar todos os problemas das pessoas. Ela está recebendo uma ferramenta para utilizar na sua vida, só uma ferramenta. Agora ela vai ter que usar. A hora anda célere quando a conversa é agradável, o papo esclarecedor, a fala evangélica e consoladora. Nós estamos nos aproximando do término da nossa visão espírita e eu vou te pedir que você, por favor, responda rapidamente, explica bem rapidamente aquela questão de que o espírito é convidado a redigir o texto porque mostra e esclarece muito a seriedade com que a espiritualidade cuida desta atividade e a seriedade com que cada um que vai buscá-la tem que vir, né? Há um zelo por parte de todos para isto, da equipe espiritual e daqueles que aqui vêm. E também que você depois deixe para o nosso telespectador uma mensagem espírita, uma mensagem consoladora. Eu digo assim, quando os espíritos vão escrever, eles são convidados a ter uma linguagem boa, um texto bom. Joana de Ângeles fala muito disso. Nós temos que escrever bem, André Luiz fala disso. Para ficar claro aquilo que nós temos que sintetizar o que quer dizer. Porque se vamos falar com os pais, tem muita coisa para a gente dizer. Mas resumindo, é a gratidão aos pais, o desejo que eles se melhorem e que eles abracem a causa do Cristo como caminho. Essa é a situação da carta, puxando-nos para o bem. Eu sempre digo, quem procura a doutrina espírita, e vai encontrar dentro dela vários
campos da mediunidade, não se prendam só à psicografia, devem procurá-la para encontrar Jesus dentro dela. É o Cristo que nós buscamos. É o Consolador, Jesus, que está dentro da doutrina, nos mostrando o amor ao próximo. O amor que respeita o pensamento das outras religiões, o amor que respeita o pensamento dos nossos colegas, de quem não gosta da gente, de quem não acredita na gente. É isso que a doutrina quer, mostrar que o tempo nos favorece e que nós temos que ter paciência com o tempo, porque devagar todos vamos entendendo. Nesta reencarnação nós estamos espíritas. Talvez na passada um pouco, mas antes não tinha como ser espírita, mas já éramos cristãos. Já conhecemos o Cristo, nós temos mais de 2000 anos de Evangelho. Então qual que é a nossa procura? Amar, ajudar, auxiliar. E quando não tivermos nada para falar, vamos nos guardar no silêncio. A doutrina espírita sempre vai estar de braços abertos. E a porta da doutrina espírita, para mim, é a caridade. A mediunidade é uma maneira de exercer a caridade. É um caminho que nós temos, uma ferramenta de trabalho para a gente evoluir. Mas a nossa máxima, fora da caridade não há salvação. Para mim, ser espírita é poder viver com coerência, com realidade e amor, todos os ensinos do Cristo, dentro das minhas possibilidades, um passo de cada vez, mas crescendo sempre. O Visão Espírita agradece ao médium Newton Stuck pela conversa, pelo diálogo fraterno. Se você que está em casa, está nos assistindo, enfrenta um problema de fórum íntimo da perda de um ente querido, saiba que o caráter consolador do Espiritismo existe e se multiplica através de trabalhos e atividades como o do médium Newton Stuck. Os livros espíritas te auxiliam, mas tudo isso só será possível se a fé que tiveres mover a montanha de você procurá-las. Fique em paz. Até o nosso próximo encontro no Visão Espírita. Para que a nossa tarde seja tão brilhante quanto Jesus, que a nossa fé esteja em alta. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.